Combati o bom combate e guardei a fé. O que significa isso? Vamos ver nas Escrituras Sagradas o que a Bíblia tem para nos dizer acerca dessa guerra cósmica, acerca dessa guerra da fé, que serão vencedores aqueles que se manterem firmes e fiéis ao Senhor. Todo cristão, ele deve se preparar para combater esse bom combate. Mas afinal, o que significa isso? Todo dia nós somos expostos a uma verdadeira batalha espiritual, né? Os nossos inimigos, irmãos, não são as pessoas. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que nosso inimigo não é a carne, mas sim os principados, os governadores satânicos nas regiões celestes. O maligno. Combater o bom combate é permanecer em fé, perseverando em Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, ele lutou até o fim, até terminar a sua corrida, a sua missão. Ele não desistiu. E ele reteve, ele guardou no seu coração a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso trazia sobre ele uma esperança. Que esperança era essa? Ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. O juiz é Jesus Cristo. Ele virá naquele grande dia com seus santos anjos, trazendo o galardão para a sua igreja. E não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, a volta de Jesus Cristo, nós temos que amar, desejar, né, suplicar pela volta do Senhor. Combata o bom combate da fé, meu irmão. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Está escrito em 1 Timóteo 6,12. Aleluia! Glória a Deus! Vista a armadura da fé. Efésios 6, 11, 12 diz: vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é na nossa força, na nossa inteligência, no nosso raciocínio, não é pelas nossas obras, mas é pela fé, pela graça do nosso Senhor. A Bíblia está dizendo: vista toda a armadura, mas é do homem? É a da carne? É as armas carnais? Não, é a armadura de Deus. Depois que você as vestir, a Bíblia diz: fiquem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Vamos ver também o que diz Josué, capítulo 1, versículo 9. Nesse combate, Deus nos aconselha: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. O que é ser forte e corajoso? Ser forte é buscar força em Deus, buscar força na sua graça, no seu amor, no seu poder. E ser corajoso é confiar no Senhor, é ter fé nas promessas que Ele tem para nós. A Bíblia diz que se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, não devemos ter medo, porque a presença de Deus está conosco. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde andar. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é a minha rocha. Que coisa maravilhosa saber. Salmo 144, versículo 1 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. É o Senhor que nos capacita, que nos dá sabedoria. É o Senhor que nos fortalece e acrescenta a nossa fé. Está escrito na palavra que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Também está escrito na palavra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso, se alimente da palavra, busque a palavra, ouça a palavra, medite na palavra e você estará seguro e fortalecido.
Eu vou repetir: bendito seja o Senhor, a minha rocha. Deus é a nossa segurança. Você não estará firmado sobre a areia, sobre a lama. Você estará firmado sobre a rocha eterna. E Ele é o Senhor, essa rocha que treina nas nossas mãos, que nos dá sabedoria, nos dá força, coragem, capacidade para vencer o mal. Amém? Agora vamos para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Embora nós estejamos aqui ainda nesse corpo, nessa carne, nesse tabernáculo, nós não podemos lutar segundo a carne. Nós não podemos lutar segundo os padrões do mundo. O mundo usa a fofoca, o mexerico, a mentira. O mundo usa a trapaça. O mundo usa o suborno. Essas armas são armas malignas, são do mundo, não nos interessa. As nossas armas, elas não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são as armas de Cristo? A verdade, a fé, a santidade, a busca incessante pela palavra, a intimidade com Deus. Essas são as nossas armas. A oração, o jejum, a consagração, essas são as nossas armas. E por fim, a intercessão, nos colocarmos na muralha, na brecha, para nós lutarmos contra o inimigo, pelos nossos, pela igreja e pelo reino de Deus aqui na terra. E com isso, irmãos, nós destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que o diabo, porventura, venha ter contra mim e contra você. Nós destruímos, todo o levante de Satanás. Ele se levanta contra o conhecimento de Deus e nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, vós sereis meus amigos se obedecerdes aos meus mandamentos. Amém? 2 Coríntios, 1 Pedro, agora nós vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes nós pensamos que a luta vem só para nós, não é verdade? Às vezes nós pensamos que nós somos os mais miseráveis deste mundo, os mais infortunados desse mundo, aqueles que Deus escolheu para sofrer. Não, meus irmãos. A igreja toda na face da terra passa pelas mesmas tribulações, pelas mesmas lutas. E por quê? Porque nós temos um inimigo em comum. Um inimigo, e esse inimigo ele é contra todo o povo de Deus. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Ele não vai nos achar, ele não vai achar a mim e nem vai achar você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos coloca debaixo da sua sombra. Deus nos esconde em seu esconderijo. Não adianta ele procurar, porque não vai achar. A luz do Senhor, a luz da glória de Deus ofusca os olhos dele. E a glória de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Então, a Bíblia diz também em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vocês. Mas eu vou repetir. Começa dizendo: submetam-se a Deus. Todo aquele que se submete a Deus, todo aquele que tem uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, o diabo foge dele. O diabo, ele não pode contra o crente que ora, contra o crente que anda segundo a palavra do Senhor,
contra o crente que anda segundo os mandamentos de Deus, que se submete a Deus. O diabo, ele não tem medo de crente que sapateia, de crente que fala em línguas, ele não tem medo de crente que profetiza, ele não tem medo de crente que é rico, pobre, famoso, bonito ou feio, não. O diabo, ele teme ao crente que se submete a Deus, que tem uma vida de oração, que busca a palavra do Senhor. É isso que é resistir ao diabo, é estar firme, né? É estar firme e buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Está escrito no livro de Isaías. Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, pode ter certeza, o maligno fugirá de nós. Aleluia! Glória a Deus! Agora, vamos ler 1 João 5, capítulo 4 e 5. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Nós somos nascidos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que receberam a Cristo, deu Deus o poder de serem feitos seus filhos. Nós somos filhos do Senhor. E qual é o pai que vai ver o seu filho sofrendo e sendo perseguido pelo inimigo e não vai tomar a frente, não vai tomar as rédeas da batalha, não vai estar na linha de frente para proteger o seu filho? Assim é Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem algo de especial para nossas vidas. Nós somos nascidos de Deus, não somos nascidos de carne nem pela vontade do homem, somos nascidos de Deus. Fomos originados pela fé e pela graça do Senhor. E essa, meus irmãos, é a vitória que vence o mundo, né? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? É aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É aquele que tem fé no Filho de Deus. Mas também está escrito em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus é vencedor. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu para a igreja. A vitória do Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. A vitória do Senhor Jesus Cristo nos garante, né? Nos garante a nossa vitória. E Ele deixou isso escrito. Eu disse isso para que vocês tenham paz. Então tenha paz, né? Se firme na palavra do Senhor, se firme no mandamento do Senhor, se firme na obra do Senhor, nos caminhos do Senhor e tenha paz. Jesus Cristo disse: eu vos dou a minha paz, não dou como o mundo dá. A paz do Senhor Jesus Cristo é uma paz real, eterna, é uma paz que a gente pode pegar, ela é palpável. A paz que o Senhor Jesus Cristo não é a paz de coisas, de poder, de ter, de possuir. Essa é a paz carnal, materialista. Mas a nossa paz, a paz que Jesus Cristo nos dá, é aquela que inunda o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma. Às vezes estamos no deserto, às vezes estamos na luta, mas temos paz, né? Temos paz. E o Senhor Jesus Cristo disse isso, que nós vamos ter as aflições, mas nós vamos ser animados, teremos bom ânimo, teremos força e coragem para vencer o mundo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Fique com essa palavra, medite sobre ela, medite nos textos e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, meu irmão. Que você seja um vencedor nessa batalha cósmica, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, o nosso general, estará sempre conosco. Até a próxima, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe.